O mundo vem tentando há muito tempo entender os russos. Por que pensam como pensam? Por que agem como agem? E é sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e depois deixar o seu comentário, o seu joinha. Se você não souber comentar, comenta apenas um oi ou bota um coraçãozinho, mas se engaja para o YouTube perceber que esse canal é bacana, certo? Hoje eu vim trazer mais uma resenha de livro para vocês. O livro de hoje é Uma História Cultural da Rússia, do Orlando Figes. O Orlando Figes é um historiador que se especializou na história da Rússia e nesse livro ele vai fazer, como o próprio nome diz, uma história cultural da Rússia, que vai ajudar a gente a entender como a Rússia se transformou no que ela é hoje. O livro é um tijolão, são mais de 800 páginas, e eu não vou mentir para vocês não, tem umas horas que ele fica realmente bem arrastado, porque o autor ele vai falar bastante de vários artistas consagrados, escritores, pintores e tal, e ele vai dedicar muito espaço para a biografia desses artistas, o que eu acho pessoalmente que não teria sido assim tão necessário. Mas de qualquer forma, o livro é bem interessante. A gente vai vendo quais foram as influências que moldaram a mentalidade e o caráter russo. A gente vai ver, por exemplo, que esse cabo de guerra entre uma Rússia europeia e uma Rússia mais asiática já não vem de hoje. Esse conflito entre querer que a Rússia seja mais ocidental, mais europeia, ou se afaste da Europa, se afaste dos valores ocidentais, esse conflito ele já vem pelo menos do século XIX. Havia já naquela época muita discussão sobre qual o caminho que a Rússia deveria tomar. Então, essa questão não é uma coisa que surgiu com o Putin, é uma coisa que já está ali há bastante tempo. E aí a gente vai vendo quais foram as narrativas desse conflito. Conflito, como a gente pode ver, ainda não foi resolvido. A gente vai ver também como a inteligência russa ela lidou com essa questão da influência asiática sobre a cultura russa. Tinha também essa discussão se havia uma influência asiática na cultura russa, quão forte era essa influência e o que deveria ser feito em relação a isso. A gente vai ver também como era a vida na Rússia sob o domínio mongol, a gente vai ver como é o cristianismo ortodoxo, mas a parte que eu achei realmente mais interessante é quando o autor vai chegar ali na parte da Rússia soviética, que é o tema que mais se encaixa aqui no canal. E a gente vai vendo como os comunistas tentaram travestir a ideologia comunista com uma retórica cristã para conseguir influenciar a população. Porque já havia ali, desde o século XIX, uma espécie de ideologia cristã que colocava a vida comunitária, colocava a pobreza, todo esse modo de vida como um ideal cristão a ser alcançado. E os comunistas se aproveitaram disso para pintar o comunismo como sendo a materialização desse anseio cristão do povo, de viver ali em comunhão com a comunidade, sem ricos nem pobres. E a gente vai vendo como os comunistas utilizaram esses elementos cristãos para enganar a população. A gente vai ver também que a influência do cristianismo era tão grande na população, mesmo com todos os esforços dos comunistas para acabar com a religião, que durante a Segunda Guerra Mundial o Stalin teve que ceder e permitir que as igrejas reabrissem, porque as pessoas elas não estavam dispostas a lutar pelo comunismo. Então ele teve que utilizar
a força moral da igreja para convencer as pessoas a lutarem na Segunda Guerra Mundial. E ele teve que mudar a retórica de propaganda, não para uma coisa assim, vamos lutar pelo comunismo, pela pátria do socialismo, mas ficou uma coisa assim muito mais conservadora. Vamos lutar pela nossa pátria mãe, vamos defender nossas famílias, porque ele percebeu que as pessoas não lutariam pelo comunismo. Isso é eu fiz um trabalho uma vez para a faculdade falando exatamente sobre a propaganda soviética na Segunda Guerra Mundial. Então é bem interessante ver os cartazes que eram feitos, a propaganda, porque era realmente uma coisa que tentou se distanciar do comunismo para conseguir motivar as pessoas. É um tema bastante interessante. Mas o que me surpreendeu mais foi essa ideia que os comunistas tinham do homem novo soviético e como eles procuravam assim instrumentalizar absolutamente tudo para criar esse novo homem. A gente sabe que os comunistas utilizaram a arte, a gente já viu em outros livros que eles tentaram até subverter a igreja, etc. Mas a gente vai vendo até que em lugares assim insuspeitos a gente consegue ver a tentativa comunista de realmente criar um sistema totalitário. Totalitário no sentido de realmente abarcar todas as áreas da vida. O autor vai falar, por exemplo, da questão da moradia e da arquitetura, que a gente sabe que quando os comunistas subiram ao poder, as pessoas eram colocadas em moradias, em prédios, onde tinham várias famílias vivendo sob o mesmo teto. E a gente pode pensar de início que aquilo era por conta de uma falta de moradia, que era um modo de mostrar para o povo que as propriedades estavam sendo tomadas dos ricos. Mas um dos motivos, o autor vai dizer, é que os comunistas eles queriam forçar as pessoas a perderem essa noção de privacidade. Eles achavam que colocando as pessoas junto com outras famílias sob o mesmo teto, eles iam acabar com as noções de família burguesa. Então a gente vê que até na questão de onde você vai morar, eles pensaram de um modo a destruir a individualidade das pessoas. Mas a gente vai ver que isso não apenas não funcionou, como despertou o que havia de pior nas pessoas. Então você imagina aquele monte de gente apinhada em um espaço pequeno, tudo era motivo para conflito e as pessoas, às vezes querendo se livrar de um vizinho barulhento, faziam denúncias para a polícia secreta e aquele vizinho desaparecia. Então foi uma coisa que contribuiu para destruir mais a população moralmente. Não apenas a arquitetura, mas como eu falei antes, todas as artes elas foram instrumentalizadas para se tornar um instrumento de propaganda, principalmente o cinema. Porque ali naquela época ainda havia muitas pessoas que não sabiam ler e escrever, e o cinema ele conseguia alcançar essas pessoas. Então ele virou ali para o governo comunista o principal instrumento de propaganda. Mas a gente vai ver também que os artistas eles tentaram resistir. E uma das formas que eles tinham para criticar a sociedade soviética era através da ficção científica, o que eu achei bastante interessante. Eu não sabia que a ficção científica ela tinha essa história tão extensa na União Soviética. Foi bem bacana descobrir isso. E a gente vai ver também que as pessoas, de um modo geral, elas rejeitavam essas artes que foram instrumentalizadas, literatura, poesia, música, e o livro vai mostrar realmente que os comunistas tentaram transformar tudo. Mas as pessoas realmente resistiam a esse tipo de arte, certo? A gente vai ver também como os refugiados russos tentaram preservar a cultura russa nos vários países para os quais eles fugiram, Estados Unidos, França, etc. Então é um livro assim bem rico em toda essa história da cultura da Rússia. Um problema que eu vi no livro é que ele para ali na década de 70.
e ele termina assim bem abruptamente, eu não sei por quê. O livro, pelo menos essa edição que eu li, ela foi publicada em 2001. Então eu não entendi por que ele parou ali na década de 70. Ele podia ter ido pelo menos ali até o começo dos anos 90, ou então seria muito melhor se ele tivesse abarcado também os anos 90, que foram aquele período de transformações intensas, e com certeza um período que moldou a mentalidade russa de agora. Então eu não sei por que o autor parou ali. Seria interessante se ele fizesse uma parte 2 desse livro, falando desses últimos anos que ele não abordou no primeiro livro. E eu gostaria que, caso ele escreva um segundo livro, que ele dedique não tanto tempo a biografias de escritores, poetas, etc., e procure focar um pouco mais na mentalidade das pessoas comuns. De qualquer forma, é um livro que eu recomendo, certo? Eu acho que ele ajuda, sim, a entender a mentalidade russa de hoje. E eu quero saber se vocês já leram. Se vocês já leram, comentem aqui abaixo o que vocês acharam. Se vocês conhecem similares, comentem também. Não se esqueçam daquele programa todo, curtir, compartilhar, que isso ajuda muito o canal, certo? Eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus.